Bom dia, igreja. Vamos abrir a Bíblia lá em 1 Timóteo 2. Primeira epístola de Paulo para Timóteo, capítulo 2. É uma alegria estar aqui ainda mais uma vez. Obrigado, pastor Adriano. Primeira Timóteo capítulo 2, eu vou ler dos versículos 1 até o 6. Bom, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, mas não deve diferenciar tanto da área que a gente costuma usar. Prestem bastante atenção à leitura da palavra de Deus. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Ore em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Amém. Vamos orar mais uma vez? Deus, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor nos alimenta. Nos ajude a compreendê-la e a ter seu evangelho implantado no nosso coração para a mudança de vida. Em nome de Jesus. Amém. Olha a situação que a gente está. Tem pouquinho tempo que teve eleição lá nos Estados Unidos. Eu tenho certeza que você ouviu falar disso, porque nenhum jornal falava de mais nada. Estava sem luz no Amapá, mas só falava de quanto tempo ia demorar para ficar pronto. Assim. Hoje também é dia de eleição no Brasil, né? E quase o Brasil todo está votando hoje. Mas é um momento legal, porque por mais que tá todo mundo falando de eleição, porque tá tendo eleição, aqui no DF a gente não tem eleição. Então, é uma chance de eu falar sobre autoridade e sobre governo, sem parecer que eu estou fazendo propaganda para nenhum candidato. Veja, eu não conheço absolutamente nenhum candidato que está concorrendo a nenhum prefeitura ou vereador de nenhuma cidade do Brasil. Então, qualquer coisa que a gente falar sobre governo, eu não estou tentando privilegiar nenhum partido ou nenhum candidato. Bom, o texto que a gente leu está nas cartas pastorais, né, em Timóteo. Paulo escreve essas cartas pastorais para seus discípulos, e ele considera esses discípulos filhos. Eu amo ler as cartas pastorais, o jeito que Paulo cuida e explica sobre tudo na vida desses homens, seus filhos espirituais. Paulo está falando um pouco sobre como Timóteo pode cuidar da igreja. Veja, Paulo fala sobre vários temas, mas aqui ele está falando da igreja. Nesse capítulo ele fala sobre o culto, ele vai falar sobre o que a mulher pode, o que ela não pode, como ele deve agir diante de tudo isso. No capítulo anterior, ele acabou de compartilhar sobre Himeneu e Alexandre. Ele chama esses de inimigos de Cristo, ele diz que entrega para Satanás, que estão plantando semente ruim entre a igreja. E quando ele termina de falar desses homens, ele fala que devem orar por todos os homens. Ele fala para Timóteo, para todo mundo orar por todos os homens. Bom, claramente ele não está falando para orar por cada um dos quase 8 bilhões de pessoas no planeta hoje, né? Eu não sei quantos tinham na época. Mas seria impossível a gente começar o culto e lembrar o nome de todas as pessoas do mundo. Mas ele está deixando claro que a gente deve orar por cada tipo de pessoa no mundo, por cada categoria possível, sabe? A gente não pode separar quem a gente ora.
A gente deve orar por rico, por pobre, por branco, negro, mulher, homem, brasileiro, estrangeiro, crente, descrente. Jesus diz para a gente orar pelos inimigos. Enfim, cada grupo de pessoas a gente precisa estar orando. E aí, será que a gente como igreja tem orado por todo o grupo de pessoas? Ou será que a gente basicamente ora pela nossa família, por outros crentes aqui da igreja? Mas Paulo diz, antes de qualquer coisa, antes de tudo, devemos orar. Oração não é um apêndice, sabe? Não é assim, olha, vocês vão cultuar a Deus, tenham um sermão com certeza, é bom que tenha música, e se der tempo, ora, ou pelo menos ora para garantir que está aparecendo. Não, ele diz, antes de tudo, ora por todos os homens. A oração realmente é importante. Deus manda que a gente ore. Paulo usa todas as palavras possíveis para oração aqui. Súplicas, orações, intercessões, ação de graça. Qualquer tipo de oração que você conseguir imaginar, você deve fazer. E para provar que ele está falando de categorias de pessoas e não de cada pessoa do mundo, ele separa em especial uma categoria. Ele diz, ore pelos governantes, né? Ore pelos reis e por quem está investido de autoridade. Ele apresenta esse grupo especial, e é esse grupo que eu queria focar hoje. O que eu queria falar é por que a gente deve orar pelos nossos governantes. Eu acredito que a gente tem 3 bons motivos para orar por governantes aqui, nesse texto. Então vamos voltar para o versículo 2. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. O primeiro motivo para a gente orar pelos governantes, bom, para que a gente tenha uma vida boa. Primeiro ele fala, para que a gente tenha vida mansa e tranquila, para que a gente tenha tudo o que a gente precisa para viver tranquilo aqui. Bom, se mansa e tranquila foram as palavras que ele usou para a época, talvez hoje a gente usaria uma vida com inflação baixa, desemprego sob controle, sei lá, estabilidade política, econômica. Mas a ideia é que a gente deve orar pelas autoridades porque bons governos trazem benefícios para a população. Se a gente tem um governo ou governantes bons, a gente é abençoado por isso. Nossa vida é melhor aqui. E de novo, eu não estou aqui dizendo qual é o bom governo. Mas eu tenho certeza que você, se não vivenciou, já ouviu falar de governos melhores que outros governos. Quando a gente olha para o mundo, a gente vê países que sofreram nas mãos de terríveis governantes, que fizeram que a economia fosse muito ruim, que a vida fosse muito mais sofrida do que precisava ser. Governos que passaram leis terríveis. Então, a Bíblia fala sobre o papel que o Estado tem que ter. Eu não vou, lógico, discorrer aqui sobre qual é esse papel. Mas o Estado garante que o mal vai ser punido e que o bem vai ser recompensado. Quem trabalha duro, sabe, quem cumpre as leis e faz tudo certo, vai ser abençoado, vai ter vida boa. E quem rouba, quem procura formas ilegais, vai se dar mal. A ideia é essa. Se a gente tem bons governantes, a gente vive melhor. A gente precisa orar pelos nossos governantes para que a nossa vida seja mansa e tranquila. Mas ainda assim ele diz, com toda piedade e respeito. Piedade tem a ver com ser temente a Deus, caminhar com Deus. De novo, governantes ruins podem atrapalhar a vida cristã. Um exemplo disso é perseguição, mas tantas outras formas que podem dificultar. Assim como bons governantes podem facilitar nossa forma de viver.
a vida cristã. Depois ele ainda diz, com respeito, com dignidade, em algumas traduções. Augusto Nicodemos, quando fala sobre esse texto, ele diz que, enquanto piedade tem a ver com a relação entre crentes, respeito teria a ver com a relação entre não crentes. Não sei se é tudo que o texto diz, mas com certeza o texto está dizendo de uma forma ampla que a gente vai viver tanto a vida cristã como a vida em sociedade melhor se a gente tiver bons governos. Existe na gente esse impulso de bradar, de brigar, sabe? A gente sempre tem como falar mal dos nossos governantes. Eu tenho certeza que se eu pedir para alguém levantar aqui uma crítica contra qualquer governador, contra qualquer governante que a gente tenha, você vai dar conta. Mas repara, Paulo não está dizendo para a gente trocar ou orar para que Deus troque os governantes. Paulo fala para a gente orar pelos que estão investidos de poder. Na época de Paulo nem tinha como trocar muito fácil, né? E veja, Paulo não está falando isso porque os governantes da época eram maravilhosos e era tudo tranquilo. Paulo está falando isso numa época difícil, em que, em breve, Nero, por exemplo, imperador romano, vai enlouquecer e criar vários problemas para os cristãos e desacatar uma grande perseguição terrível. Bom, eu não estou dizendo que nada pode ser feito, tá? Eu não estou dizendo que você nunca deve fazer nada se um governante for ruim. Hoje, em países como o Brasil, por exemplo, você tem acesso ao voto, uma forma legal e legítima de trocar um governante ruim. Mas eu queria te dar o exemplo de John Knox. John Knox é famoso por ser pai do presbiterianismo, assim, né? E eu sei que falar qualquer crítica a um desses homens é perigoso na igreja presbiteriana, mas eu vou arriscar. John Knox escreve um livro chamado O Primeiro Clarim da Trombeta contra o Monstruoso Regime das Mulheres. Pelo título dá pra ver que não foi muito agradável. Knox não era famoso por ser de palavras agradáveis. Olha a situação que Knox estava vivendo, tá? Ele vivia num mundo diferente, num mundo que, quando teve um rei, enquanto ele vivia, o rei era protestante e não perseguia os protestantes, mas ajudava os protestantes. E toda vez que entrou uma mulher no poder, ela era católica e perseguia os protestantes. Em especial, Maria Tudor, chamada de Maria Sanguinária, mandou matar muitos protestantes por serem protestantes, inclusive muitos dos amigos de John Knox. Ele então resolve fazer algo a respeito. Ele resolve escrever um livro condenando mulheres no poder, né? Esse monstruoso é de ser anormal. Para ele, ter mulher no poder era a pior coisa que podia acontecer. O julgamento de Deus contra aquele povo, ter colocado mulheres no poder. E ele começa a escrever esse livro na época de Maria Tudor, mas ele tem o livro finalmente publicado quando Elizabeth I assume o poder. Elizabeth I, protestante, ia proteger os protestantes, mas você imagina que não foi fácil a vida dele depois disso. Quando Elizabeth leu, ela entendeu que era para ela também, ela não entendeu que era para Maria Tudor. E a vida dele foi muito mais difícil. Eu não estou dizendo que você não deve falar mal de ninguém ou não deve escrever nenhuma crítica, tá? Mas tome cuidado. As palavras ásperas dele, no lugar de oração por conversão, trouxe dificuldades enormes para a vida dele depois. Bom, ore pelos seus governantes. Porque se você tiver bons governantes, você vai ter vida mansa e tranquila, com piedade e respeito. Vai ser bênção sua vida aqui. Em segundo lugar, orem pelos seus governantes porque eles precisam de Jesus. Vamos voltar para o nosso texto. Orem em favor dos reis e de todos que exerçam autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Parece simples isso, né?
A gente precisa orar pelos governantes porque eles precisam de Jesus, mas isso é tão importante, tantas vezes esquecido. Bom, eu preciso de Jesus, você precisa de Jesus e o presidente precisa de Jesus. Mas o poder traz uma falsa sensação de segurança, sabe? É como se eu sou presidente, então eu não preciso tanto. É uma tentação em qualquer posição de poder. Mas eles também precisam de Jesus. Paulo diz, isso é bom e aceitável, Deus se alegra que a gente ore pelos governantes. E ele diz o porquê, ele fala, Deus quer salvar todos. De novo, usando aquele mesmo contexto. Não é todos, cada pessoa do mundo, mas é todo tipo de gente. Cada tipo de gente no universo. Deus quer salvar. Deus quer salvar, inclusive, os governantes. Se a gente entende diferente, se a gente entender que Deus quer salvar cada pessoa, a gente ou diz que o sacrifício de Jesus é fraco, que o sacrifício de Jesus nem sempre funciona, porque ele morre por alguns que não conseguem salvação, ou a gente vai dizer que cai no universalismo, né, que todo mundo vai ser salvo. E Jesus fala de inferno vezes o suficiente na Bíblia para a gente entender que nem todos vão ser salvos. Mas Deus quer salvar todo tipo de gente, inclusive os governantes. Por isso, ore pelos governantes. O principal motivo de oração pelos governantes é para que eles conheçam a Cristo e sejam salvos, para que eles cheguem nesse pleno conhecimento da verdade. Governantes tementes a Deus, que busquem justiça, que façam as coisas como Deus diz que façam, que busquem sabedoria na Bíblia, esses governantes vão ser bons governantes para nós. Deus quer que governantes sejam salvos, então que a gente ore. Eu tenho certeza que você ora todo dia por familiares seus que você deseja que conheçam Jesus Cristo. Mas é por todo tipo de gente que a gente deve orar, inclusive pelos governantes. Será que você ora todo dia com o mesmo fervor para que seus governantes conheçam Jesus Cristo? Eu conversando com um dos americanos lá sobre eleição, no dia que o Biden ganhou, e ele falou para mim, olha, eu só tenho uma oração agora, eu peço que o Biden leia a Bíblia dele. O Biden é católico romano, mas praticante, e a expectativa e o sonho, o pedido de oração é que Biden busque sabedoria na Bíblia. Se você ler um pouquinho da história sobre a igreja aqui no DF, você vai ver que os primeiros pastores aqui foram atrás de JK de qualquer jeito, para entregar uma Bíblia para JK, que era presidente. Orem para que seus governantes conheçam Jesus Cristo, porque eles precisam de Jesus e é desejo de Deus, e isso alegra a Deus. Ele quer que governantes também sejam salvos. Por fim, ore pelos seus governantes, porque Jesus é Rei. Veja, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos. De novo, isso devia ser claro para nós cristãos, né? Bom, só existe um Deus e só existe um mediador, Jesus Cristo é Rei, Ele reina e Ele vai voltar para reinar. Mas a gente, às vezes, busca nos nossos governantes salvadores. A gente procura num candidato a solução para todos os nossos problemas. Deixa eu tentar te ajudar a olhar para o seu coração e ver se você cai nesse problema. Primeiro, você acha que alguém não pode ser crente se deixar de votar no candidato tal? Meu irmão, a pessoa não pode ser crente se ela não confiar em Jesus Cristo. Mas ela não deixa de ser crente porque ela não confia no seu candidato. Claro, existem características que a Bíblia fala para buscar em candidatos, e por isso que a gente pode dizer que tem candidatos melhores e candidatos piores.
Mas seu candidato não é a solução dos problemas da humanidade, porque o problema da humanidade é pecado, e a solução desse é Jesus. Ou você acha que o mundo vai acabar se seu candidato perder, sabe? O Brasil já era, não tem chance. Se sair, já era. Nos Estados Unidos, estava assim a eleição, sabe? E no Brasil estava assim a eleição. Meu irmão, o mundo acaba sem Jesus, ele que sustenta o universo. Mas o mundo não acaba sem seu candidato. De novo, candidatos ruins podem trazer prejuízos para a sua vida. Mas o mundo não vai acabar por isso. A gente precisa orar e buscar a justiça do único governante que é de fato justo. A gente precisa buscar reconhecer que Jesus Cristo é nosso Rei. A gente ora pelos nossos governantes na certeza de que quem reina em nós, em última instância, é Jesus. E veja que governante. Eu queria ler 2 trechos de Apocalipse para você. Apocalipse 7, 16 e 17. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para fontes de água viva. E Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Esse é o Rei. Ele vai cuidar para que você não passe nem calor. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, e aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. Apocalipse 21, 4 e 5. Enquanto estava acontecendo a eleição americana, um monte de gente ficava me perguntando, né? O que é melhor para você e para a imigração? Quem você está torcendo? Como é melhor? Será que o Biden ganhar vai ser melhor para a imigração? Será que o Trump ganhar vai ser melhor? Eu honestamente não tinha ideia. E eu tive a bênção de não votar lá, então eu não tinha que decidir. Mas os americanos eram engraçados, porque muitos deles já assumiam que eu tinha um candidato, sabe? E eu ouvi alguns discursos, assim, de como eu devia tomar cuidado e tudo mais, mas como se eu nem voto. Eu sei que eu passei algum tempo, porque na terça, no dia da eleição, teve o encontro, né, o estudo bíblico com os brasileiros. E muitos dos brasileiros do nosso grupo são cidadãos americanos já e votam. Então, lógico que eles falaram sobre isso. E eu terminei aquela reunião e fui orar. E Deus, quem é melhor? Por quem eu devia estar orando para governar os Estados Unidos, sabe? E eu comecei a orar e pedir para Deus para colocar quem fosse o melhor governante lá. Até que eu me dei conta de que o melhor governante é Jesus Cristo. Então eu passei a orar para Jesus Cristo voltar logo. Eu não sei se você, quando pensa em governo, sonha e espera que Jesus Cristo volte e reine a gente finalmente com justiça. Finalmente a gente não vai ter que votar no menos pior, sabe? Finalmente a gente não vai ter mais que se preocupar se ele vai decepcionar a gente, se vai cumprir o que prometeu, mas a gente vai ter paz e certeza com Jesus Cristo reinando aqui. Eu queria concluir do jeito que Paulo conclui esse texto. Jesus Cristo, Deus encarnado, homem, veio para dar sua vida em resgate de todo tipo de gente, de judeu, gentio, de mim e de você. Novamente temos aqui o Evangelho. É maravilhoso que em todo o texto que a gente vai pregar, a gente consiga enxergar esperança no Evangelho. Paulo fala que é para dar testemunho em tempo oportuno. Então, se você tiver a chance de pregar para algum governante, para algum candidato, faça, pregue. Se você tem acesso a alguém investido de autoridade, pregue o Evangelho, dê uma Bíblia, dê bons livros. Mas eu queria focar na maioria de nós, que não vamos ter acesso ao presidente. Que esse Evangelho pregado mais uma vez envolva seu coração,
transforme seu coração. Essa semana eu fui movido, estudando sobre isso, eu fui pesquisar na internet e encontrei vários debates, várias palestras sobre polarização política, sabe? Sobre essa ideia da gente viver em guerra pelos candidatos. Eu estou convencido de que passamos do limite. A gente brigou com amigos e familiares na última eleição. E me dói porque quase toda a família pode contar de um grupo de WhatsApp que teve que ser desfeito. Porque a gente, crente, não conseguiu se amar por causa do candidato. A gente olhou para crentes piedosos e julgou eles mal, como terríveis, porque eles pensavam politicamente diferente de nós. A gente não orou em favor dos governantes, mas a gente orou torcendo contra, torcendo para que fosse pego em algum escândalo de corrupção, para que algo terrível acontecesse, para que ele não conseguisse ser eleito. A gente buscou em candidatos a salvação que a gente só encontra em Cristo. Eu fiquei preocupado, porque aconteceu há 2 anos com a gente, aconteceu nos Estados Unidos esse ano. Eu não sei, realmente não sei como está nas cidades que tem eleição agora, hoje. Mas eu me preocupei porque eu não sei se a gente reconheceu esse pecado e se propôs a mudar para a próxima eleição, sabe? Eu ouvi muita brincadeira acerca disso, eu ouvi até bons debates, mas eu vi pouco choro. Pensando que a gente, de fato, precisa fazer diferente. Minha oração hoje é que você ore pelos governantes, por aqueles que vão ser eleitos hoje no Brasil todo, por aquele que será eleito daqui a 2 anos. Tenho certeza que daqui para lá vão ter outros sermões que vão mexer você em como escolher o seu candidato, ou o que você tem que procurar em alguém. Mas independente de quem vença, se for quem você espera ou quem você não espera, se for o candidato mais cristão ou mais pagão, aquele que vai perseguir os cristãos, como César perseguiu na época que Paulo escreveu esse texto, ore pelos seus governantes. E que, acima de tudo, seja a oração. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado porque o Senhor trata de nós com o Evangelho. Existe esperança porque Cristo morreu pelos nossos pecados, inclusive pelo pecado de, ao invés de orar acima de tudo, brigar e não saber conviver. Mas Deus, tem misericórdia de nós, nos mova a orar fervorosamente para que os nossos políticos e aqueles investidos de autoridade, que eles sejam convertidos ao Senhor. Deus, o Senhor converteu o meu coração e o coração dos meus irmãos aqui, corações duros, difíceis. Gente que sem o Senhor estava perdida. Nós não somos melhor do que qualquer político. Então, a oração é que o Senhor mova o coração deles em sua direção, para que tenhamos vida mansa e tranquila e possamos viver com toda piedade, para que o Senhor se alegre em salvação no meio deles também. Deus, nos ajude a orar acima de tudo. Em nome de Jesus. Amém.